Olá, está começando o programa Memórias do Poder Legislativo. Este que é um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo e que hoje recebe o Dr. Minoru Fujii. Ele que é oftalmologista e que já fez centenas de cirurgias de catarata por mês. Aliás, faz centenas de cirurgias de catarata por mês e é referência por conta disso no assunto aqui em São Paulo. Dr. Fujii, como eu posso chamar o senhor? Minoru. Minoru, doutor Minoru, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Memórias do Poder Legislativo. E para começar já o nosso bate-papo aqui, eu vou perguntar como é que iniciou a sua carreira. Mas eu agradeço o convite ao Zé Roberto Faria Lima, ao Carolo, ao presidente da Casa, Tonico Ramos. Tonico Ramos. E assim, eu comecei como a história sempre de um pai imigrante, né, que gostaria que um filho tivesse um curso superior. Aí o tempo vai passando, ele se animou com a medicina, eu também. Aí chegou até esse ponto de fazer oftalmo depois, né? Que é a escolha. Isso a gente está falando em que década? Quando é que foi isso? Então, em 1980, quando eu comecei a fazer medicina, meu pai chegou aqui em 1930 e pouco, né? Vindo com a imigração japonesa. Vindo com a imigração japonesa. Com a imigração japonesa. E nos anos 80 foi cursar medicina. Fui. Mas parece que já tinha alguém na família aí que já estava lá na frente fazendo a mesma coisa, né? Pois é, então meu pai também incentivou muito os filhos, né? Entre eles meu irmão também faz oftalmo, né? Oh. Eu também agora tenho 3 filhos que fazem oftalmo também. 3 filhos que fazem oftalmo também. Quantos anos o senhor tem? Tenho 58. Muito novo. Muito novo. Mas eu comecei cedo. Começou cedo, a né? aumentar a população do Brasil Começou também. cedo. E o pai do senhor fazia o quê? Meu pai, assim, como imigrante, foi para a lavoura, né? E ficou até morrer na lavoura. E veio aqui para São Paulo direto ou foi para o interior aqui Foi em São para o Paulo? interior de São Paulo, em Araçatuba. Araçatuba. É uma região muito boa, quente, né? Próspera. 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 E vocês todos nasceram lá? E todos nós nascemos lá. E o Brasil, assim, nos acolheu muito bem, né? Todos os imigrantes, né? Hoje eu sou brasileiro, lógico, eu nasci no Brasil. Totalmente brasileiro. Geralmente os nomes japoneses, eles têm um significado e geralmente estão ligados com a natureza, né? Sim. O que significa o seu nome? Eu não sei muito bem. Não sabe muito bem. Fujii deve ser por causa da montanha? Não sei nem te explicar. Não tem essa explicação. Eu perguntei para o meu pai, mas ele nunca me disse. Nunca disse. Geralmente tem essa ligação. Bom, mas enfim... veio para São Paulo estudar ou fez faculdade no interior? Fiz faculdade no Rio de Janeiro, depois vim para cá, onde eu fiz a especialidade lá no SEMA mesmo, no Hospital SEMA, e tive vários professores que me ajudaram nessa formação, né, que foi o Dr. Suzuki, Hisashi Suzuki, o Dr. John Elal, né? A gente vai falando o nome e a gente pode deixar alguém triste, né, o Yoshitaka Nakashima, mas tem outros também lá. O Guido, que me ensinou bastante, o Antônio Aquino, o Roberto Aquino também, né? São essas pessoas. Era um timaço, né? Era um timaço que foi... A gente vai... Não só a medicina, mas o pessoal vai nos ajudando na condução... Porque a medicina é assim, você tem o problema, mas você tem que entender o contexto dela também, como um todo, né? Não é só olhar um problema, eu tô com dor nos olhos, assim, a Silvia está com dor nos olhos, né? Sim. Tem que entender o que a Silvia faz, sente, enfim, vive, para saber como é que culminou ali nesse problema. Porque quando a gente vai fazer a prescrição da medicação ou a indicação de um tratamento, o paciente adere melhor se ela conseguir entender o que está se passando. Então, o pessoal todo tem um gabarito muito alto, me ensinou essas coisas durante a vida, a gente vai aprendendo, né? Foram quantos anos aí de faculdade? A faculdade são 6 anos, né? Mas na época era 3 anos de especialização, depois tem a subespecialização também. Aí é quase 10 anos. Vai embora. Vai embora. E não para de estudar, né, doutor? E não para. Nunca para. Aliás, essa é um nicho da medicina que exige sempre estar em dia com tecnologia, com os assuntos que estão vindo aí das cirurgias. Não para nunca de estudar, né? Nós sempre temos que fazer uma reciclagem, sabe? Na nossa vida, assim, em tudo, a gente sempre vai aprendendo, com a tecnologia também, dos computadores, smartphones, né? Muda rapidamente, né? E a medicina também, e o olho também, também teve essa evolução da tecnologia, porque o órgão é pequeno. Então, com a evolução da tecnologia, melhorou-se os equipamentos, né? Melhorou o equipamento de imagem, né? Por exemplo, o ultrassom para o olho melhorou bastante, a imagem
não só a imagem, mas que a gente consegue ver, o médico ultrassonografista consegue traduzir a imagem e nos problemas que a gente está buscando também, né? Às vezes a gente tem uma dúvida, vai para o ultrassom, ele consegue me dizer bastante coisa, né? Ultrassom do olho? Ultrassom do olho. Eu acho que eu nunca fiz esse exame, mas precisa para alguma coisa muito específica, Sim. ou não? Pode ser... Para uma coisa específica, para o paciente ter uma queixa, a gente vai... Porque os exames são ditos complementares, Isso. né? Então é um ultrassom, aquele som que a gente não ouve, né? Tem um transdutor colocado no olho, e esse som ele é capturado no equipamento e é transformado em imagem. Essa imagem o especialista consegue identificar. Incrível isso, né? Sim. E a gente também tem uma tomografia que é para o olho também, que é específica para o olho, né? Então, esses anos tiveram essa evolução. Toda essa evolução. Nossa, incrível. Incrível. Bom, hoje, falando em 2017, se a gente puder colocar num ranking aí de problemas aí oftalmológicos do brasileiro, o que a gente encara aí? E nas faixas etárias diferentes, né? Claro que a gente tem com crianças aí em escola, até as pessoas mais velhas hoje, né? Então, apesar do nosso tema, a gente tem conversado na prévia, mas assim, com a evolução da idade, nós temos assim, a degeneração macular relacionada à idade. Quer dizer, a pessoa enxergava bem até um certo tempo, aí começa a ter um problema. Isso é um problema social também, né? Você imagina um senhor com 70, 80 anos que enxergava bem e tem um problema na visão em virtude da degeneração macular. Isso aí também tem tratamento, tem um método diagnóstico, né? E depois são as cataratas também. Você vê, a nossa visão, a visão, ela corresponde a 80% do que a gente precisa do nosso cotidiano, né? Nós temos outros sentidos, o tato, o olfato, né? Mas a visão é onde que nós nos comunicamos bastante e conseguimos andar, caminhar, fazer todas as nossas atividades. Meu trabalho exige muito disso, não só fora das telas, mas também na frente das telas, né? Essa parte visual, né? Essa parte visual que o tempo inteiro, para escrever, para sua edição. Para gravar entrevistas, para editar, tudo depende de visão, principalmente é o sentido mais usado pelos jornalistas e quem faz TV. Né? Então a visão, assim, com o nosso país, ela está envelhecendo e com isso está aparecendo outros problemas também. E a catarata é um problema social, né? Porque está aumentando muito o número da população, está aumentando o número de pessoas com cataratas também. A catarata, ela começa a aparecer com que idade? Quais seriam esses sintomas, doutor? Olha, assim, existem alguns fatores que podem te ajudar a aparecimento da catarata, mas como eu disse, em primeiro está a idade, aí depois tem medicamento, né? Pessoas que usam corticoide, né? Cortisona, tanto pingando como ingerindo também ajuda a formação de catarata. É mesmo? Doenças metabólicas, dentre elas diabetes mellitus, também ajuda, fumantes, né? Também é um dos fatores. Estão todos ali nessa lista. Aí. Mas o principal é a idade. Então começa por 60, depois 70, 80 anos, vai aumentando essa porcentagem. Aí você falou como é que a pessoa... Como é que eu posso perceber e se dá para prevenir, né? Porque é o que todo mundo em casa quer saber, né? Dá para prevenir a catarata? A catarata a gente não dá para prevenir, infelizmente. Né? O que eu estava falando, se for diabetes, controlar bem o diabetes. Se for fumante... Parar com cigarro. Parar com cigarro. Agora, se for do envelhecimento, né? Aí vai chegar talvez uma hora que se consiga fazer uma prevenção, mas no momento não tem. E o tratamento é eminentemente cirúrgico. Então, os sintomas a gente pode ter vários, né? Porque a catarata, nós vemos aqui, tem uns modelos... Aliás, o doutor trouxe aqui para a gente exemplificar do que nós estamos falando, né? Isso daqui, para quem está em casa entender, é o nosso globo ocular. Para quem que eu mostro aqui, dá para mostrar para o Diego aqui. Deixa eu até tirar esse equipamento aqui, então, da frente, ó, para facilitar a nossa vida. Colocar para cá, doutor, daqui a pouco a gente mostra o que é isso daqui. Ó, para quem está em casa, isso daqui é um globo ocular cortado, né, fatiado ali ao meio, para a gente entender o que é visão, o que é músculo, o que é cristalino, para tentar entender. Pode explicar para a gente, doutor? Aqui, começando, é a córnea, aí depois tem a íris, onde dá a nossa cor dos nossos olhos. Então, você tem olhos castanhos, quem está definindo isso daí, quem está dando essa informação é a íris. É a íris.
Aí agora vem o nosso cristalino, Silvia, que esse aqui é transparente, então ele é um cristalino normal, que a pessoa enxerga muito bem. Já vou mostrar para vocês aí de casa detalhadamente aqui como é que é isso. Aqui está a retina, são os vasos da retina. É o que fica lá atrás dos olhos que a gente não enxerga. É, esse aqui a gente diz que é o fundo do olho. Fundo do olho. É. Então, só para vocês entenderem quem está em casa aqui, deixa eu até tirar para pegar melhor. Olha, isso daqui é o cristalino. É aqui que acontece a catarata. É o que, como o doutor está explicando para a gente vai envelhecendo. E essa lente, aparentemente uma lente, enfim, eu estou colocando... É lente natural do olho. Lente natural do olho. Olha como é que ela vai ficando com o envelhecimento natural do ser humano. Essa lente que era clarinha, totalmente limpa aqui, olha como é que ela vai ficando literalmente embaçada. Parece um para-brisa sujo, né? Parece. Agora, dessa daqui, quem está em casa, peraí que eu vou mudar, olha, pode chegar a ficar deste jeito aqui, gente. Olha isso. Isso também é catarata. Isso também é catarata. Isso daqui a pessoa já não está enxergando mais nada, não, né? Nada. Isso daqui, ó, já não está enxergando mais nada. Só percebe a gente nasce assim, com essa lente ótima, feita, né? Bem feita, e ela acaba ficando pode até ficar desse jeito, né? Não deveria. E aí, doutor, como é que a gente faz para consertar este problema que estava aqui, né? Eu vou colocar aqui o cristalino aqui no lugarzinho dele. Acho que é assim, não sei se eu coloquei certo. Então, aí vamos falar dos sintomas. Por exemplo, esse aqui, Silvia. No centro está um pouquinho claro. Na medida que a luz aumenta e diminui, a nossa pupila abre e fecha. Como você falou, aquela catarata total, a pessoa não enxerga nada. Aqui, às vezes, a pessoa pode ter chamado fotofobia também. É um incômodo com a luz, né? Incômodo com a luz. Com a claridade, Com a claridade. E outra coisa também, a pessoa pode ter, assim, ela se referir a visão dupla algumas vezes, sabe? Fala, puxa vida, ela fecha um olho e fala, mas eu vejo duplo. Lógico que essa chamada diplopia, essa visão dupla, pode ser um problema grave. Mas, assim, da catarata também pode dar esse mesmo sintoma também. Quer dizer, o sintoma da catarata não é só que a pessoa não está enxergando. Como você falou, aqui a pessoa não vai estar enxergando nada. Nada. Mas aí é fácil diagnosticar. Mas até ela chegar nisso, passou por outros sintomas que talvez a pessoa tenha ignorado, né? Então, os sintomas não são iguais para todo mundo, né? Então, às vezes a pessoa pode falar, olha, tem hora que eu enxergo bem, tem hora que não, tem essa flutuação de visão, tem hora que tem um tipo de catarata que a pessoa está dirigindo, bate o farol contra a lateral e a pessoa tem com um pouquinho de dificuldade. Então, isso aí tem vários nomes. Essa aqui é uma catarata nuclear, né, que é da evolução que nós estávamos falando. Então, esse aqui também, todos são, no final, o tratamento é cirúrgico. Não tem outro remédio? Não tem outro remédio. Tá. E aí, assim, feito esse diagnóstico, o paciente veio com essa queixa, né, e você vai fazer essa pesquisa, aí você vai para o tratamento, aí então é cirurgia. Cirurgia. E é uma cirurgia que não demora muito tempo, né, doutor? Não. Interna e sai no mesmo dia. Sai no mesmo dia, a pessoa vai embora. Vai embora no mesmo dia. Quanto tempo demora mais ou menos essa cirurgia? E é feito um olho de cada vez? Como é que é isso? Nós preferimos fazer um olho de cada por vez, por segurança. Tá. Então, assim, depois a gente nós falamos das complicações também da cirurgia de catarata. Sim, aliás, a gente vai entrar num outro nicho aí, num problema que deu aí recentemente, alguns anos atrás, aí no mutirão que teve, né? Depois a gente entra nisso daí. Então, se pode dar algum problema, né? Para quem está em casa não ficar com medo, né? Retira esse cristalino, que é a lente natural do olho, e coloca um cristalino fabricado em laboratório. Como que é esse cristalino fabricado em laboratório? Esse cristalino aqui, ele tem 13 milímetros de comprimento e 6 aqui dessa zona óptica onde que a pessoa enxerga. Posso mostrar aqui melhor para a câmera nossa aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a lente artificial que vai substituir o cristalino do olho. Sim. E ela tem essas hastes para fixação mesmo, né? Isso, para ter um apoio melhor. Olha só, isso daqui vira o meu novo cristalino. Vira um novo cristalino. E é isso daqui. O antigo é retirado totalmente. Jogado fora. Joga fora, não serve mais para nada. E daí no lugar dele é colocado esse daqui. Isso. É implante. E demora quanto essa cirurgia mais ou menos? Quanto tempo? Olha, pode demorar 5 minutos, em média 5 a 10 minutos. Só? Só.
Uau! A gente está falando do tempo... De cirurgia mesmo, de não de cirurgia. preparação, tarará, assim, da cirurgia. Começou a cirurgia de 5 a 10 minutos para tirar o antigo cristalino e trocar por esse. E tem vários cristalinos também, então, na década de 80, houve essa possibilidade de colocar esse cristalino e a partir de agora... É assim que ele fica? É assim que ele fica. Olha lá, é assim que ele fica. Claro que aquele ali estava um tamanho bem aumentado também. A gente está com tamanhos aqui que não são reais exatamente. Que é para quem está em casa entender direitinho. Olha como é que ele vai ficar lá dentro do olho, a nova lente aí, o novo cristalino aí no lugar do cristalino que estava totalmente obstruído ou parcialmente obstruído, né? E as pessoas já saem enxergando. A maioria das vezes sim, mas se tiver um embaçamento, é normal, é natural e com o passar dos dias ele volta a enxergar bem. Volta a enxergar bem. Silvia, então isso aqui você mostra. Esse é o tamanho original. Não sei se vocês vão conseguir captar isso daqui. Olha, eu vou tentar não mexer e vou fazer assim, ó. Esse é o tamanho original do novo cristalino, do cristalino artificial. Aqui dá para ver o tamanho dos dedos. Dos meus dedos, ó, que é a comparação do meu dedo com o cristalino que é colocado dentro dos nossos olhos e você volta a enxergar. É realmente muito pequeno aqui. É realmente pequeno. É realmente pequeno e impressionante. Parabéns pela cirurgia, parabéns pelo trabalho, doutor. Realmente é delicado, né? É delicado. Incrível, incrível. Vou até Mas deixar só aqui para a informação de todos, no Brasil, nosso país, em todos os estados, se opera muito bem a catarata. Não tem problema em relação a isso, não tem problema nenhum em relação a isso. E essa é uma cirurgia segura. É uma cirurgia segura, que vocês operam um olho por vez, por questão de segurança mesmo, e não deixar a pessoa num pós-operatório com dificuldades aí, né? Também, porque pode advir problemas. Toda cirurgia tem essa possibilidade. Toda cirurgia, até uma extração de dente. Tem de ter complicações. Mas a gente minimiza essas complicações porque a gente diz que essa incisão, o corte onde que é feito, chama minimamente invasivo. É um corte minimamente pequeno. Invasivo, ótimo, adorei essa o nome é bom. Então, assim, o corte é pequeno, essa incisão, para passar essa lente também que é pequena. Ela entra dobradinha, assim, dentro do olho. Nossa. O senhor usa óculos. Qual é o seu problema na visão, doutor? Meu problema é que eu também já tenho uma certa idade, eu tenho problema para longe e para perto, então eu uso um óculos multifocal. Multifocal. Eu também tenho problema aqui com o Boa Brasileiro, também estou com meu óculos aqui, que senão eu não consigo enxergar nada que está escrito aqui no texto. Já estou com os meus 45 anos e eu tenho a presbiopia. A presbiopia. Vocês não sabem o que é presbiopia, quem está em casa? É a famosa vista cansada, gente. Que a gente chama da vista cansada, que acomete aí depois dos 40 anos de idade, né? Isso é normal também. E presbiopia não tem nada a ver com catarata, com o início da catarata. Também não tem nada a ver. Nada a ver. Os nossos olhos, eles têm a capacidade de mudar o foco. Olha, então, até os 40 anos, quando a gente olha para perto, o nosso cérebro, ela focaliza. Existe uma estrutura dentro dos nossos olhos que faz isso, só que com o passar do tempo ela vai entrando em fadiga. Aí ela não tem essa capacidade. O que nós temos que fazer é colocar um óculos para a gente poder ver melhor. O olho é um músculo, é isso? A impressão que dá, a gente fala de vista cansada, tem alguma coisa realmente cansada na gente? É que tem um músculo que fica, o cristalino, ele não fica solto assim, ele tem um músculo que ele fica aderido. Entendi. Então esse músculo que vai perdendo essa capacidade. E na cirurgia de catarata, alguns outros probleminhas podem ser resolvidos também, né? Pode. Então, eu vejo muita gente aí com 80 anos de idade, como é a minha mãe, que fez cirurgia de catarata e não usa óculos mais para nada, nem para passar a linha na agulha. E eu tô lá tentando achar o buraquinho que eu não consigo. Então, com o advento da tecnologia, tem uma lente chamada tórica. Tórica, porque assim, nós temos nos nossos olhos miopia, hipermetropia. Miopia eu não enxergo de longe. De longe. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. E o astigmatismo também é para longe, porque é um desfocamento aí desfocamento geral, né? na curvatura do olho. Tá. Isso corrige com óculos também. Só que quando você opera a catarata, você não consegue mexer nessa córnea. Então você consegue colocar uma lente para fazer essa correção. Então dá para corrigir a miopia, dá para corrigir o astigmatismo, dá para corrigir a hipermetropia, né? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Tipo, quase zerar. Quase zerar. Que lindo.
Quase, porque assim, tem uma pequena variação que às vezes a gente não consegue deixar totalmente 0, 0, 0. E a presbiopia também está nesse contexto que a gente consegue fazer. Ela está lá inserida no pacote. Está lá inserida no pacote. Isso nós precisamos fazer um estudo para ver a viabilidade dessa condição de colocar essa lente dentro do olho. Perguntinha, doutor. Todo mundo vai usar óculos um dia, é isso? Ah, sim, a resposta é sim, por causa da presbiopia, né? Depois dos 40 anos. Então não tem escapatória. A não ser que uma pessoa seja míope, a pessoa vai tirar o óculos e a pessoa vai conseguir ler. Ou uma pessoa que tenha catarata, que miopizou, que a pessoa fala, minha avó tem 80 anos, ela tira o óculos, ela consegue ler. Então, se ela tiver com catarata e estiver miopizando, tem essa possibilidade também de não usar óculos para perto. De não usar óculos. Mas é fato, em algum momento da carreira, aí, como humano, como ser humano, vai usar um óculos ali, ou vai ter que aumentar mais o braço ali para poder enxergar, né? Falta de óculos ou aumento de braço, né? Então, essa presbiopia, no início, a gente começa a esticar o braço. Para ver melhor que vai enxergar. Aí aqui, depois, para mim tá ótimo. Com o tempo falta o braço também. Com o tempo já falta o braço, daí a gente vai para o óculos aqui. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, olha, para mostrar essa engenhoca aqui que o doutor trouxe para a gente, tentar entender o que é que ele vai explicar disso daqui. E falar um pouquinho aí sobre alguns casos também de cirurgia de catarata que não deram muito certo, principalmente no mutirão que teve aí recentemente, entre os anos 2015, teve um em 2013 também, que não foram muito felizes. Mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse papo. Não sai daí não. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa que é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos um oftalmologista aqui, Dr. Minoru Fujii. Acertei o nome, né? Acertou. Ufa, agora eu acertei o nome, porque a gente vai falando, colocando muita vogal onde não tem. No bloco anterior, doutor, a gente estava conversando um pouquinho sobre o quadro geral da catarata aqui no Brasil, o envelhecimento da população e os acertos, né, os resultados, as soluções que a gente tem para alguns casos aqui de catarata. O senhor está acostumado a fazer aí dezenas, centenas de cirurgias ao mês de catarata, né? De catarata. O senhor trabalha no SEMA. Sim, trabalho no SEMA. Que é um centro de referência muito grande que a gente tem aqui, principalmente na capital, aqui em São Paulo, sobre ouvido, nariz, garganta e olhos, né? Sim. A gente tem toda essa parte aqui da cabeça do crânio, bem assessorada por vocês lá no SEMA. O senhor só opera a cirurgia de catarata ou faz outros tipos de cirurgia também? Lá eu faço outros tipos de cirurgia, uma delas é cirurgia de retina. Cirurgia de retina? É. Uau! Porque a gente quando fala em retina, só para vocês saberem quem está em casa, a retina é delicadíssimo. É na retina que qualquer coisa que dá errado, você pode perder a visão. Pode. Não é isso? Pode levar a cegueira total. E opera a retina? Opera a retina. Nossa. Chama de descolamento de retina, como nós falamos. A gente ouviu muito falar, né? Regeneração macular, tem os tratamentos que a gente possa fazer. Então tem outra hemorragia dentro do olho, paciente com retinopatia diabética também. Porque a gente tem hoje, no Brasil, perto de 14 milhões de pessoas diabéticas e pode desenvolver um problema dentro do olho também. 14 milhões de pessoas diabéticas, 14 milhões de possibilidades de terem problemas de ter problema. É mesmo. Então, lá também a gente faz glaucoma, que não é a minha área, né? Então, se opera também glaucoma, mas hoje, com o advento dos medicamentos, se cuida muito bem. A diferença, assim, entre catarata e glaucoma também é que a catarata você tem uma cegueira reversível, Silvio. Uma pessoa não está enxergando e tem só a catarata. Aí você operando a catarata, ela volta a visão. Do glaucoma, não. O glaucoma é um outro tipo de doença no olho. É um outro tipo de doença no olho. Não tem nada a ver com a catarata. Não tem nada a ver com a catarata. Olha só. Se perder a visão por conta do glaucoma, nunca mais a pessoa volta a enxergar. Por quê? O glaucoma é lá na retina? Não, o glaucoma é assim, é aumento da pressão do olho, que está causando problema no nervo. Então, uma consulta de rotina, após os 40 anos, é interessante que se faça essa medida rotineira, né? Que se a pessoa tem glaucoma, às vezes pode não saber que tem glaucoma. Então, você fazendo uma avaliação, por isso a gente recomenda ao médico
né, para o oftalmologista para fazer essa avaliação. Mede a pressão do olho é indolor e faz o tratamento. A pressão do olho ainda é medida com aquele equipamento que dá aflição? Coloca uma agulhinha no olho? É um aparelhinho, mas aflição. Tem também através do ar, sabe? Um soprinho que se dá. Que maravilha. No olho a pessoa leva um sustinho também, às vezes pode acontecer. Por que a gente está falando de glaucoma e catarata? Porque a gente falou em baixa da visão. Porque às vezes você não sabe do que está causando uma baixa da visão. Tem outros problemas também. Sim. Então o glaucoma é um dos fatores que às vezes quando a pessoa abaixou a visão, está com a visão ruim, é por conta do glaucoma. Então a gente tem que fazer alguns exames para saber... Para ir eliminando as possibilidades. O glaucoma, o senhor falou que o ideal é que a gente comece a partir dos 40 anos a fazer o exame de pressão ocular ali para saber, enfim, definir se tem algum problema ou não. Então o glaucoma, ele não é uma doença do envelhecimento? Não é. Então, é da idade também, mas... É da idade, mas não dá muita idade. Não dá muita idade, mas ele vai aumentando progressivamente com a idade. Dos 40 até os 50 anos, ele tem 0,78% de chance de ter glaucoma. Então, você tem 1% de chance. Mesmo? Aí, quando a pessoa vai aumentando da idade, chega até 5,8%, 6%. Considerável. Então, vai aumentando, né? Então, assim, uma pessoa que tiver 40 anos tem menos de 1% de desenvolver glaucoma. Mas como o problema é grave, por isso que a gente mede rotineiramente. Então, por isso existe campanha também do glaucoma, campanha da conscientização da população para ir ao médico também para fazer a medida. E dá para consertar uma vez descoberto de forma antecipada, assim? Tem tratamento? Tem tratamento, o tratamento é muito bom e eficiente. Nós temos drogas eficazes para o tratamento do glaucoma. Sem cirurgia? Sem cirurgia, mas também em caso... Pode ser que necessita de um tratamento cirúrgico. Agora, como é que está a saúde da nossa molecada aí? Como é que o senhor recebe muito paciente mais novo lá, criançada, para ver... Doutor, meu filho aqui está tendo dificuldade lá na escola, está atrasado. Então, esse aí é um outro fator, a gente estava falando sobre o nosso Brasil. Que está envelhecendo. Que está envelhecendo, mas temos muito jovem. Agora, tem uma população que não tem acesso ao oftalmologista, mas que deveria ir. Primeira coisa, tem um teste do olhinho também, quando a pessoa nasce. O que é esse teste do olhinho, Silvio? Não sabia? A pessoa nasceu, uma criança nasceu, você joga uma luz. Aí ela vai ter um reflexo vermelho. Aí o especialista lá, alguém examinou, viu aquele reflexo, se não tiver, pede para o oftalmo também examinar, quer dizer, não precisa nem ser oftalmo para ver. Então o bebê nasceu, vocês através de um equipamento, olha ali, aponta para dentro do olho da criança e tem que ver um vermelhinho ali dentro. Isto. Se não tiver... Pode ter catarata congênita, pode ter glaucoma congênito, pode ter outras alterações só nesse reflexo, sabe? Teste do olhinho. É um exame muito simples, mas que ajuda. Passou essa fase, a criança nasceu. Começou a evolução. Aí é interessante que essas crianças vão ao médico também para saber se tem algum chamado vício de refração, que é isso que nós só falamos. O que é o vício de refração? Se tem algum grau, se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo. Porque a pessoa está indo na escola, a criança está indo na escola, está com dificuldade, não está enxergando, você fala, mas o que será que ela não está prestando atenção, a criança redia? Começa a cair o rendimento da criança na escola, até de socializar, vai ficando mais para dentro, tímido. Às vezes é um óculos. Às vezes é um problema de visão. É um problema de visão. É mesmo. Então, essas coisas é importante que se faça. Então, o oftalmologista está presente em todas as fases, desde o nascimento até... a nossa morte pode passar no oftalmo. Então, depois passou essa outra fase, o grau também vai alterando ao longo do tempo, sabe? Vai mudando o grau também. A gente precisa ir acompanhando também a evolução desse grau também, dessa criança que foi examinada. A gente tem as crianças que usavam até tampão também, né? Existe tampão também. Porque também é um problema social se a pessoa tiver estrabismo, né? Hoje é muito falado em bullying e tal, quer dizer, tem isso também. Se você sai do padrão, você vira alvo, né? Então, assim, tem um estrabólogo também que mexe com essa área, que mexe com esse desvio dos olhos também. E tem conserto? E tem conserto. Olha só. Essa é a parte boa, a gente saber que tem esses problemas, esse conhecimento, essa literatura médica,
E o senhor vir e falar que tem Então, solução. isso aí tudo tem tem prevenção, né? Do glaucoma tem prevenção, porque assim, se você descobre o grau de uma criança precocemente, ela vai ter uma visão melhor também para o futuro, sabe? Com certeza. Então isso tudo é importante que faça todos esses exames também. Agora, a gente ouviu falar muito aí nos últimos tempos, né, sobre mutirão de catarata. Mutirão, não precisa nem explicar muito além, é quando tem aquela união de vários profissionais para ajudar muitas pessoas na população, né? E geralmente gratuitamente o que a gente faz aí dos mutirões, são essas ajudas. Mas a gente ouviu falar, atrelada a essa notícia, que foi muito boa, inclusive, deu para atingir números bastante relevantes aí junto à população. A gente também teve aquelas notícias vinculadas a esses mutirões aí, que teve problemas em duas regiões especificamente de São Paulo, né? São Bernardo e Barueri, né? A gente teve casos de pessoas que chegaram a perder a visão. Teve até um senhor que faleceu. O que aconteceu nessa época aqui para alertar as pessoas que estão em casa que cirurgia de catarata não acontece essas coisas? Quer dizer, 99% dos casos não acontecem essas coisas. O que aconteceu ali, doutor? Então, foi uma somatória de fatores, né? Assim, como eu não tô presente... Não estava lá operando, né? E também, assim, não tive... Mas eu tive umas informações, porque quando você vai fazer a cirurgia de catarata, você faz essas prevenções para não acontecer. Você vai usar um produto para fazer uma antisepsia nos olhos, vai usar um stereo drape ou uma cola, um plástico que vem com uma cola bem poderosa para vedar, porque depois a gente corta com uma tesoura para deixar só os olhos abertos, para separar também os cílios, né? Assim, para o cílio não ficar em contato com a nossa incisão da cirurgia. Chega nesse nível o cuidado. Nossa. Então a gente pinga um colírio, hoje a gente faz cirurgia chamada tópica, só com colírio anestésico, a gente pode sedar o paciente. Então tem várias coisas que pode acontecer num caso para você ter endoftalmite. Tá. Isso chama endoftalmite. Tudo que é it é uma inflamação de alguma coisa, né? Só que dentro dos olhos é devastador. Então você tem bactérias que são gram-negativas e gram-positivas. Então, as gram-negativas são as mais terríveis, mas as gram-positivas também são. Aí você pode tratar assim, você tem lá. Agora tem um outro nome que acho que quase nunca ninguém ouviu falar, chamado TAS. TAS do inglês é Toxic Anterior Segment Syndrome. Então, é uma toxicidade que dá após a cirurgia de catarata, depois das 12 horas. É muito parecido com a endoftalmite, você fica na dúvida. O que está acontecendo? É endoftalmite ou é esse TAS? Isso. Esse nome TAS pode ser resto biológico, alguma coisa que entrou dentro do olho, produto que foi manipulado, o material. Na esterilização também a água que foi colocado, que isso pode ter dado problema também. Então, a gente estava falando várias coisas. Tem um material que esteriliza as nossas pinças, sabe? Tá. E essa temperatura, ela é para eliminar todos esses problemas, fungos, bactérias que teve esses problemas. Então, a gente tem duas coisas diferentes. Então, vamos falar para o nosso público aí. Uma é endoftalmite, que é gravíssima, e outra que é TAS, que pode ser também, mas não é tão grave quanto a endoftalmite. Então, a gente estava falando de água, que vai, sabe, o soro que vai dentro do olho, chamado BSS, uma solução salina balanceada, tem as linhas que é feito, que foi fabricado, né? Tem uma caneta que vai lá dentro do olho do paciente, tem uma substância chamada viscoelástica, que vai separar os tecidos para eu conseguir fazer a cirurgia. Olha, quantas possibilidades, caminhos que pode ter uma bactéria ou algo envolvido ali. Então, o TAS pode ter isso, mas a endoftalmite pode dar também, sabe? Quer dizer, então, às vezes não é só um fator, é a pele do paciente, que ele pode ter uma blefarite, pode ter o não cuidado, pode ter um problema hospitalar, pode ter esse soro também que entrou dentro do olho e está contaminado, pode estar a linha está contaminada, lógico que o material não foi bem esterilizado, tem uma falha na esterilização também, porque quando se faz a cirurgia de catarata, a gente estava comentando, como assim, a gente consegue, como você disse, um mutirão faz um número muito grande num dia só, e às vezes vários dias seguidos. Então,
aquela cirurgia se tornou rápida e segura, mas quando contamina, pode contaminar várias pessoas na sequência. Um pacote ali. E também, obviamente, pode ser um manuseio inadequado também, sabe? Então tem vários fatores que às vezes a gente sabe de onde veio e às vezes a gente não consegue determinar a causa. Mas chega a matar, doutor? Então, isso é muito difícil de acontecer, sabe? É um caso raríssimo. Alguma coisa aconteceu nesse meio. Que não sabemos a... Eu não sei o que aconteceu, porque a morte é muito pouco frequente numa cirurgia de catarata. Por isso que a gente faz os exames chamados pré-operatório, tanto do olho quanto do coração também. Quanto do resto do corpo, né? Quanto do resto do corpo, para saber como é que está indo. Zé Roberto Faria Lima, ele fez os exames todos. Zé Roberto é um amigo nosso aqui, que trabalha lá junto à Associação dos Parlamentares e foi um dos presenteados aí, né? Com a sua cirurgia. Foi o senhor que operou? Foi. Foi o senhor que operou. E sucesso total? O sucesso total, ele pode até dizer como é que ele sentiu. Sucesso total na cirurgia. Então, mas normalmente a cirurgia de catarata vai bem. É isso. É isso. É isso, né? Alguma passa interna no mesmo dia é liberado, a pessoa vai para casa, alguns vão com tampão no olho, outros nem vão com tampão, depende do médico, depende do que do médico escolher. Só pinga um colíriozinho e geralmente começa, dali já a evolução já do quadro de melhoria, né? Dali para melhor. Só que assim, todo mundo precisa ficar ciente que a cirurgia é uma cirurgia, é importantíssima, né? O órgão é vital, né? Assim, é muito importante. Então a gente tem que dar toda essa importância também e se concentrar na cirurgia. Então nesses mutirões, eles são seguros, desde que você consiga ter todo esse zelo em cima de todo esse passo a passo dessas possibilidades, né, que o senhor falou, que não são poucas. Instrumentadoras, o material que está na mesa cirúrgica, porque assim, é para se trocar todo esse material. Eu não posso falar que eu não estava presente. Paciente para paciente, começa-se todo um processo de novo. Começa um processo de novo. Que ideal que seja individual, né? Você conseguir jogar fora mesmo. O que uma bactériazinha não pode fazer, que uma bactériazinha Agora, a parte boa também que o senhor estava comentando comigo é que nós já estamos em 2017, já existem antibióticos, inclusive, para colocar dentro do olho, o senhor estava falando? Existe. Uma coisa que a gente não imagina muito, né? Colocando coisas nos olhos. Porque, como nós falamos, nós colocamos muita coisa dentro dos olhos para fazer a cirurgia também, muita, assim. Colocamos uma substância chamada viscoelástico. Viscoelástico. Que é um produto gelatinoso, como se fosse gelatinoso, para proteger a estrutura da córnea, da íris, para a gente conseguir fazer essa cirurgia, assim, que seja sucesso, que tenha um sucesso por conta disso. Então, essa substância que eu estava te falando pode estar contaminada, então tem todos esses fatores que entram no processo, né? E que pode gerar aí o problema que a gente teve nesses casos aí acometidos em São Bernardo e em Barueri, né? A gente teve muitas pessoas falando de dores nos olhos logo depois. Não é comum sentir dor no olho, né? Não pode. Não é comum. Você fez uma cirurgia, você vai para casa e é vida que segue. Então, quando a pessoa opera, é o ideal assim que nós colocamos um aparelhinho, ela está sedada no olho, que é um blefarostato, abre o olho e faz a cirurgia. Um abridor de olhos. Abridor de olho. Se vai para casa, ele começar a ter uma visão um pouco embaçada, não estava, mas piorou, começou a ter dor, o olho ficou vermelho, isso a gente chama de injeção ciliar. Está acontecendo alguma coisa, a pessoa precisa voltar para ser examinada. Fala com o médico aí, volta lá que tem alguma coisa... Tem alguma coisa errada. Então, visualmente, para o paciente, então, às vezes, chama essa injeção ciliar, que o olho começa a ficar vermelho, às vezes a pálpebra começa a cair um pouquinho, lacrimejar mais, e embaçar a visão. Aí ele volta para o consultório e vai ser diagnosticado. Aí que é o grande temor do médico, que ele gostaria de não ver isso aí, né? Volta daqui um ano só, ou volta para uma consulta normal aqui, corriqueira, para liberação até do paciente, né? Mas não voltar porque está com problema, né? Porque os primeiros dias são cruciais, né? Para a gente examinar o paciente. Dizer se vai seguir bem ou se vai ter problema, né? Doutor, perguntinha aqui, isso daqui eu vou até fazer pessoal. Presbiopia tem cirurgia? Presbiopia não tem cirurgia eficiente. Não tem cirurgia, então ainda eu vou usar meu óculos. Vai usar o seu óculos. Por um bom tempo, não adianta, eu vou ter que ficar, ou vou ter que esticar mais meu braço. Isso. Agora, eu falei antes do intervalo que o senhor tinha trazido esse equipamento maluco
aqui que parece de cientista do futuro aqui, pelo que eu entendi é algo que vai na cabeça, para identificar o que, doutor? Fala pra gente. Então esse aparelho, ele tem uma luz que eu tenho a visão aqui de olho direito e lado esquerdo, direito e esquerdo, e ela faz uma visão chamada binocular, então eu tenho profundidade de foco. Então no exame de catarata, eu dilato, vejo o nervo que a gente viu aqui, vejo essas estruturas. As estruturas vejo aqui. Se está tudo bem no pré-operatório. Vai olhar através daqui da frente, né? Vai conseguir dar uma olhada do que nós normalmente não vemos, né? Isso. Com esse aparelho aqui. Aqui tem uma luz que a gente consegue examinar. Então essa luz vai do olho e nós temos uma lente. E uma lente condensadora que a gente coloca aqui assim para poder ver lá no fundo de olho. Esse exame serve para a retina também, para a gente conseguir dar o diagnóstico. Dizer se a pessoa está com problema, está com catarata, não está, se está lá na retina, se tem algum outro problema, só com esse equipamento assim? Só com esse equipamento. É mesmo? Então, esse aqui é bom, incrível. Eu estava te falando, que a gente vê a altura entre se está com descolamento de retina, se não está, se está com hemorragia dentro do olho, na mácula, aquela degeneração macular. Todos esses poréns. Esse equipamento aqui é uma super câmera. É uma super câmera. Uma super câmera, um super óculos aí para poder enxergar. E esse aqui, assim, não é uma câmera, porque a gente... É um óculos, né? Na verdade, ele é um amplificador ali. Porque a gente não consegue gravar, mas dá para a gente gravar as imagens através de um outro equipamento chamado retinógrafo. Também isso? Dá para fotografar o olho e tudo. Também para documentar e estudar, sabe, assim, igual eu estava falando de glaucoma, você tem uma estereofoto de papila que vai acompanhar essa alteração ao longo do tempo. Incrível. Quais as cirurgias que nós temos hoje no mercado, doutor, que consegue consertar os problemas apresentados aí na parte oftalmológica? Miopia é uma cirurgia muito recorrente agora, né? Todo mundo só usa óculos se quiser. Então, a miopia... Ou não? Sim. Agora, sim... A gente já está falando, já tem o diagnóstico, já dá para fazer o tratamento. Mas antes tem que acompanhar, ver se o paciente também não está evoluindo. Então, até 21 anos aproximadamente, 22, ela não pode estar evoluindo. Se a gente operar a cirurgia de miopia, a pessoa ainda está em aumento da miopia, ela vai aumentar depois. Então, a gente tem que aguardar um ano, aproximadamente, de 1 ano a 2 anos. Se for um paciente que a gente já conhece, dá para saber, que vai acompanhando desde a adolescência, chegou aos 20, 21, não aumentou mais, dá para operar. Permaneceu lá no grau que feito com laser também, esses lasers estão evoluídos. A catarata também tem laser para fazer, tem laser para o tratamento da retina. Os lasers, eles proliferaram bastante, dá para se fazer, então. Quer dizer, quase não tem corte com bisturi, né? Não, quase não tem. Tudo no laser? Tudo no laser. E também cirurgias rápidas também, né? Cirurgias rápidas também. Isso foi um grande avanço e diminuiu as complicações que houve no passado também. O Brasil é pioneiro nessas cirurgias de miopia, por exemplo, que a gente teve uma época que teve uma demanda muito grande de estrangeiros vindo para cá para operar aqui no Brasil. É que essas máquinas não são desenvolvidas, não são desenvolvidas no nosso país. Nós só adquirimos ela, mas o nosso país ele é muito servido pelos médicos. A mão de obra é boa. A mão de obra é boa. A mão de obra é boa. Então, mas tem vários colegas aqui que desenvolvem trabalhos interessantes, tem as universidades também que fazem ótimos trabalhos, né? Agora, como é que o senhor conheceu o trabalho aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo? Foi através do Faria Lima, foi através do Tonico? Como é que o senhor chegou aqui a esses nomes de peso? Não, esse pessoal são umas pessoas maravilhosas que não só fala do Brasil também, eles vão lá. Aí eu conheci ele através dele, da palavra dele, que me fizeram o convite e tudo para vir para cá. Bom, eu tenho só a agradecer aí todo o aprendizado aqui, a explanação que o senhor fez para a gente aqui, dizer muito obrigada, que as portas aqui estão mais do que abertas, para que o senhor volte sempre aqui para falar dessas e se tiver alguma novidade no mercado também, que nos avise, por favor, para a gente chegar aqui e publicizar isso para todo mundo. A oftalma, assim, em virtude dessa evolução, cada dia mais está melhorando, mas o mais importante ainda se chama prevenção da catarata. Políticas públicas nessa hora, né? Políticas públicas. Se a gente puder ter para publicizar mais isso daí, enfim, o governo,
os nossos deputados aqui, enfim, né? Semana do glaucoma, semana da catarata, fazer estas semanas para que a população olhe para esse problema e corra atrás, né? Então, as crianças para o nosso país, né, que sejam crianças que enxerguem bem, né, então é interessante... Enxerguem o futuro. Enxerguem o futuro. É interessante que ele vá ao oftalmologista ou que alguém leve quando criança também, né? Também. Aliás, falando nisso, quanto tempo a gente deve ir ao oftalmologista? Depende de cada patologia. Posso me falar um pouquinho mais? Pode, ainda tem um tempinho. Então, se você tiver catarata, você pode, tiver uma queixa, se você não indicou, você pode falar para ele voltar entre 8 meses a 1 ano. Glaucoma, dependendo do que você avaliar, você tem que falar para o paciente vir mais precoce. Às vezes o médico institui um tratamento e fala, daqui a 4 meses você tem que voltar para a gente saber. Aí depois de 8 meses também, sabe? Então, tem que falar com o seu médico qual é a necessidade da sua volta. Mas de um modo geral, 1 ano e pouquinho, não há nenhum problema. E para quem não tem nada? Ou acha que não tem nada? Pelo menos dar uma ida no oftalmo, né? Pelo menos, assim, estou te falando criança, para a gente saber, quando não fala, né? Também pode levar. E depois dos 40 anos é importante que vá, pelo menos para tirar essa primeira dúvida da pressão do olho. Tá, para ir eliminando, né? Eliminando. Mais uma perguntinha, óculos ou lente? Lente de contato? A lente de contato, então a gente falou em cirurgia, óculos e lente de contato. Isso. No caso do óculos, depende muito da pessoa que deseja usar. Mulheres não gostam muito de óculos, então às vezes ela prefere lente de contato ou cirurgia. E às vezes não dá para fazer cirurgia por algum problema na córnea. Aí tem que usar lente de contato. Entendi. Mas de um modo geral a gente deixa muito a critério do paciente. O médico oferece o que a gente tem para se fazer o tratamento e a pessoa pode até escolher, é democrático. É democrático, fica para a escolha da pessoa. Agora, a lente de contato também, quando a pessoa utilizar, tem que tomar cuidado, né, para não ter conjuntivite, tem que saber utilizar, mas hoje a gente tem as lentes descartáveis. Isso que eu ia falar, e lente comum ou lente descartável? Porque agora tem uma oferta muito grande no mercado, né, de lente descartável, que você pode ficar por um período, depois você tira, tem aquelas que fica até por alguns dias, né? Não é interessante, na minha opinião, não usar lente para usar vários dias. Sempre é bom retirar à noite mesmo. Nada de dormir com lente. Nada de preguiça, gente, pelo amor de Deus, né? Não, nada de preguiça. Sem preguiça, tem que tirar, bota lá, deixa no soro fisiológico, faz a asepsia lá e usa no dia seguinte, sem problema nenhum. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Portas abertas dessa casa para sempre receber o senhor. Mas às vezes, muito obrigado. Obrigada, seja bem-vindo. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Eu agradeço aí a sua audiência e até nosso próximo encontro. Tchau.